Amados irmãos e amigos ouvintes da gloriosa palavra do Senhor, eu quero com muito prazer vos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu quero falar, queridos, segundo a graça que o Espírito Santo nos conceder, a respeito da importância em obedecer a palavra de Deus. E como base da nossa mensagem, eu quero tomar no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e versículo 22, que nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Repetindo, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Queridos, o princípio da obediência está em toda parte da Bíblia Sagrada. Nós vemos lá no capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando o Senhor formou o primeiro casal e colocou-os ali no jardim do Éden, o Senhor estabeleceu uma ordem para eles, dizendo: de todas as árvores do jardim, vocês poderão comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Infelizmente, o primeiro casal não foi feliz, porque não obedeceu à ordem estabelecida por Deus. Então, queridos, o que quero passar para os vossos corações através dessa mensagem é que, se quisermos usufruirmos das bênçãos de Deus, de sua graça e provisão em todos os sentidos, precisamos crer na palavra de Deus e obedecê-la nos seus mínimos detalhes. A Escritura aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele disse que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é o galardoador, o recompensador, aquele que dá a recompensa àqueles que nele creem. Então, como disse, esse assunto é um assunto imensamente profundo em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar convosco apenas alguns textos da Palavra de Deus que nos diz respeito a esse tão importante assunto, esse tão importante princípio da Palavra de Deus. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós vemos a história de uma viúva que, ao seu marido ter morrido, ela ficou numa situação difícil de dívidas e, na verdade, seus credores queriam tomar os seus filhos como escravos para que ela pagasse
a dívida de que seu esposo havia deixado. E nós vemos ali alguns princípios importantes, quando aquela mulher levou essa situação, levou o seu problema ao conhecimento do homem de Deus. O homem de Deus deu para ela algumas orientações, algumas ordens da parte de Deus que ela precisava acatar. Ele disse para ela: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem senão um pouquinho de azeite em uma botija. E ele ordenou para ela, como já disse, sob orientação de Deus, do Espírito de Deus que havia sobre o profeta, ele orientou ela dizendo: vai, toma vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, muitas vasilhas, não poucas vasilhas, toma vasilhas emprestadas, entra para dentro da tua casa, fecha a porta e enche essas vasilhas de azeite. E a Bíblia declara, se você ler lá no capítulo 4 do segundo livro de Reis, a Bíblia declara que, da mesma maneira que o homem de Deus ordenou, assim ela fez. Entrou para dentro de casa e os filhos foram pegando vasilhas dos vizinhos emprestadas e trazendo, e ela enchendo de azeite. E o resultado foi extraordinário. O azeite só parou depois que já não tinha mais nenhuma vasilha para ser preenchida com aquele precioso azeite. Então o homem de Deus dá a segunda ordem dizendo: então você vai, vende e paga as suas dívidas, e você e seus filhos vivam do resto. Então é assim, queridos, quando a pessoa procura obedecer à palavra de Deus, pode contar com a providência de Deus, com o milagre de Deus na sua vida. Nós temos o caso de Naamã, um general muito reconhecido, muito famoso na Bíblia, lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, general da Síria, e tinha um grande prestígio, desfrutava de um grande prestígio diante do seu rei. Porém, a Bíblia declara, lá, logo no início do capítulo, que ele era leproso. E foi orientado por uma escrava que estava na casa da esposa desse general, que se ele fosse ao homem de Deus que estava em Samaria, ele poderia ficar livre daquela lepra. Então, chegando lá, aquele homem recebeu a ordem do profeta, o servo de Deus, o porta-voz de Deus: vai e mergulha no Jordão 7 vezes e você ficará limpo da sua lepra. Aquele moço teve algum questionamento, quase que ele perderia a oportunidade de ser abençoado por causa da dúvida. Certamente a Bíblia não declara, mas certamente por causa da soberba, do orgulho, né? Ele quase perderia a bênção. Mas depois, orientado por um dos seus servos que estava com ele, creio que foi o próprio Deus que usou aquele servo, e ele desceu as águas do Jordão. A primeira vez que ele mergulhou, nada parecia haver acontecido. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada.
quarta vez nada, quinta vez nada, sexta vez também nada. Mas na sétima vez, aquele homem saiu dali curado. Sua pele tornou-se limpa como a pele de uma criança. A Bíblia nos fala também, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 a 16, eu faço questão de estar lendo convosco esse texto, muito interessante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 a seguir, nos diz assim: E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ainda o versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então grave aí, se você pode grifar na sua Bíblia, querido, grife. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Eu já disse a princípio e volto a repetir, Elias era o porta-voz de Deus. Elias falava conforme a palavra do Senhor. Então, queridos, é muito importante quando obedecemos a palavra do Senhor. E quando obedecemos a palavra do Senhor, podemos contar com o milagre. Podemos contar com a provisão do Senhor, seja em qual for a área das nossas vidas. Bendito seja o santo nome do Senhor. Passando lá para o Novo Testamento, nós vemos lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6, está registrado assim, capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo de número 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Isso aqui foi o caso da primeira multiplicação de pães e peixes, registrada pelo evangelista João. Primeira multiplicação de pães e peixes. O Senhor Jesus compadeceu daquela multidão que estava recebendo os seus ensinamentos, recebendo a sua mensagem, e distante da provisão natural de alimento. E o Senhor Jesus decidiu a dar alimento para aquela multidão. Importante que ele fala com os discípulos para que eles mesmo dessem de comer para aquela multidão. E eles chegaram a apresentar alguns questionamentos, né? Mestre, se comprarmos aqui 200 dinheiros de pão, não seria suficiente para alimentar todo esse povo? Filipe pergunta: onde compraremos pão para esses comerem? Está lá no versículo de número 5. E aí no versículo 7, Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão
para que cada um deles come um pouco. E André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E disse o texto que havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens. Aqui está um dos primeiros segredos da obediência. Mandai assentar os homens. E os discípulos foram, passaram a ordem de Jesus e os homens assentaram em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também os peixes, quanto eles queriam, quer dizer, comeram à vontade. Não era apenas um pedacinho de pão, como Felipe havia falado. Eles comeram à vontade. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos. Aí vem outra ordem de Jesus, que é muito importante e nos ensina muito. Recolher, Jesus não gosta de desperdício, viu, irmãos? Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, amados, é muito importante quando obedecemos a voz da palavra de Deus. E quando isso acontece, quando nós cremos, o milagre acontece em nossas vidas. Como já disse, seja em qual área for das nossas vidas que necessitarmos do milagre. O primeiro passo é crer na palavra de Deus e depois colocar em prática a orientação da palavra de Deus. Foi assim também lá no Evangelho de João, capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus realizou, né? Quando chegaram naquela festa de casamento, lá estava a mãe de Jesus e diz o texto que Jesus e os seus discípulos também foram convidados para aquela festa. E logo depararam com aquela situação difícil. O principal da festa havia acabado. Quando Maria procura por Jesus e disse: o vinho acabou. E depois ela dirige para os empregados daquela festa, os serventes, dizendo no versículo 5, capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 5: fazei tudo quanto ele vos disser. E disse lá o texto, versículo 6, que estavam ali postas 6 taças 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, conforme a versão diz 2 ou 3 almudes. E Jesus deu a ordem: enchei de água essas talhas. Notem bem, a ordem de Jesus.
a ordem de Deus: enchei de água estas talhas. Como eu disse em uma outra mensagem, os homens daquela festa tinham tudo para não atender a Jesus segundo a ótica humana, a ótica natural dos costumes, mas eles encheram, obedeceram à voz do Senhor. Está aí na parte B do versículo 7. E encheram-nas até em cima. E no versículo 8 vem outra ordem: tirai agora e levai ao mestre-sala. Está aí o princípio da obediência. E na última parte do versículo 8 está escrito: e levaram. Amém? E os donos daquela festa puderam experimentar o melhor do vinho, o melhor da bebida para aquela festa, porque o que Jesus faz é melhor. Eles puderam experimentar o milagre através da obediência à palavra de Deus. Jesus disse em um dos seus sermões que todo aquele que escuta essas minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tormentas, veio as provações, não é? Trazendo para uma linguagem mais atual, e aquela casa não caiu, não sofreu nenhum dano, porque estava firmada sobre a rocha. E essa rocha, querido, é a palavra de Deus. Portanto, se queremos usufruir dos milagres do nosso Deus, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Desfrutemos, pois, dos milagres da obediência à palavra de Deus. Deus tem bênção para mim e para você, mas para que possamos usufruir destas, precisamos sermos obedientes pela fé na santa e gloriosa palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando através desta palavra aos nossos corações.